Eles acham que a criança vai chegar lá, por exemplo, meu filho sempre vai sair daqui com o dever de casa feito e certo? Não. Mas como não? A gente vai botar ele para fazer o dever de casa e ele que vai fazer, não sou eu para fazer o dever de casa dele. Vamos fazer ele buscar a resposta e vai ensinar o caminho para ele. Agora, se ele errar, faz parte do processo de aprendizagem. Começando agora, mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver o segundo episódio dessa super série com Paulo Henrique Menezes, da rede Meu Dever de Casa. Vamos ver o Paulo? Então, vamos com a gente. Eu tenho um casal de filhos, lindos, é claro, como não podia ser, pai coruja que sou, que hoje eles estão com 23 e 19, na verdade meu filho tem 22, vai fazer 23 agora em maio, meu filho tem 19, faz 20 em julho, e eu via que existia uma dificuldade de concentração, de muita dispersão no estudo em casa, e eu falava, será que não tem alguma coisa que isso tudo que eu estou estudando, do ponto de vista comercial, eu não posso ajudar meus filhos no dia a dia dos estudos dele? E conversando com amigos, que a gente tinha filho, que é natural, né? Temos filhos na mesma faixa etária, eu vi que isso não era uma prerrogativa minha, ou seja, isso existia de um modo geral. Falta de concentração, e os pais não tinham nunca os 3 elementos necessários para ajudar, que é paciência, conhecimento e tempo. E tempo, né? Ou tem tempo e não tem conhecimento, ou tem conhecimento e não tem paciência, ou é difícil ter os 3, ter tempo, paciência e conhecimento. Aí eu falei, se eu descobrir uma maneira de fazer com que o que eu estou estudando em neuroeducação para o inglês se transforme numa metodologia para essas crianças estudarem. Me aprofundei nisso mais um ano. Em 2015, eu monto a Escola de Apoio Meu Dever de Casa em Copacabana, no 3º piso de uma galeria, lá na esquina da Siqueira Campos com a Barata Ribeiro. Ainda tateando, né, vendo como é que ia dar, o que eu tinha que fazer, que curso que eu ia dar, fui acertando, aí lota a unidade no 3º piso, o 3º piso tinha pouco movimento, até que vaga uma loja no 1º piso, descemos para o 1º piso, e essa loja ainda existe, essa escola ainda está lá até hoje, graças a Deus e com muito sucesso. E aí a gente monta a primeira unidade mais organizada do Meu Dever de Casa em 2015. Passam uns 8 meses, eu monto uma segunda unidade em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Aí passa um ano, eu começo a franquear a Escola de Apoio Meu Dever de Casa. Então, assim, numa passagem relativamente longa, mais rápida e breve, essa é a história. Ela nasce de uma percepção minha no início, de enxergar uma oportunidade de negócio no mercado inglês. Aí depois eu desacelerei. Foi até interessante essa coisa do inglês. Porque a escola, depois eu montei uma outra unidade da Focus em Ipanema, e ela se tornou uma escola mais voltada para o pessoal mais velho. Porque eu criei um conceito naquela ocasião, que era um clube de inglês, como se fosse uma ginástica. A pessoa pagava uma mensalidade, ela podia, a hora que ela quisesse, o dia que ela quisesse, ficar quanto tempo ela quisesse. Eu tinha aulas, diversos níveis, e mais de uma sala. A pessoa falava, não, eu quero assistir essa aqui, inglês básico, nível 1, eu quero assistir conversação, como se fossem opções de sala de ginástica. O pé para lá, escolhia, se tivesse vaga ele entrava e assistia a aula, e pagava uma mensalidade única. Então, isso era muito interessante, não tinha prova, não tinha nada, era mais um clube onde as pessoas se encontravam, conversavam. Aí veio a pandemia e o pessoal mais velho foi o primeiro a sair da rua, né? Aí eu fiquei com a operação mais de um ano e quase um ano e meio, pagando professor, pagando aluguel, pagando tudo. Mas aí, uma hora, não dá para segurar mais. Só que o Meu Dever de Casa continuou. Ele, em várias cidades, como eu já tinha franquia nessa ocasião, em várias cidades, ele continuou. Aí eu comecei a dar mais gás no Meu Dever de Casa e hoje estamos aí com 42 escolas aí no Brasil inteiro. 42 escolas, né? Eu queria voltar ao tema descobriu um problema. Os casais, né, normalmente hoje trabalham os dois, a criança tá sozinha em casa, no máximo tá com uma assistente lá e fazer o trabalho doméstico e dar uma olhada ali na criança, mas não é a pessoa para orientar um dever de casa, etc. Então é um problema que é generalizado, ou seja, o problema ele existe e vai existir sempre. Eu me lembrei de uma palestra que eu vi, cara, de um um dos criadores do Waze, e ele falou uma coisa que ficou marcado na minha memória, que foi o seguinte: apaixone-se pelo problema e não pela solução. Cara, eu achei isso sensacional. E ele explica por quê, né? O problema é esse e ele vai existir sempre. Então, concentre-se nisso. Agora, a solução, ela pode evoluir, ela pode melhorar. E você, como um estudioso que eu sei até porque venho conversando com você de vez em quando e percebo, né, que você o tempo todo está aprimorando, colocando mais um tijolinho aqui, um tijolinho ali. E com certeza é uma ideia que
vai crescer muito, que eu não tenho dúvida. É uma necessidade, o problema existe e é questão só de saber, né, expandir, espalhar bem isso aí pelo Brasil todo, quiçá pelo mundo. Eu queria que você contasse, né, quais são as maiores dificuldades que você tem com esse empreendimento, né? O que você está vendo? Quais são as maiores dificuldades e oportunidades? Esse modelo ele é um modelo disruptivo, né? É uma dor existente, crescente e contínua, ela não vai terminar. Quanto maior o nível de acesso das crianças e adolescentes a distratores, maior tende a ser a dificuldade da criança estudar e querer estudar em casa. Some a isso a inteligência artificial, você vê o ChatGPT, o que ela é capaz de fazer hoje em dia, quer dizer, se a pessoa tem um dever de casa, ela bota um ChatGPT, ele faz para o dever de casa da pessoa, não precisa fazer mais nada. Então, é um desafio a gente formar pessoas com capacidade de pensar, com capacidade de mergulhar no problema. Isso é sempre um desafio e é um desafio que eu gosto. A solução básica, isso é meio piegas, mas nenhuma nação, nada se resolve sem educação. Saúde não se resolve sem educação, infraestrutura não se resolve sem educação. Então, a educação é a base de tudo. E a educação correta leva países a evoluírem de uma forma acelerada, enquanto tem outros que ficam aí se arrastando. Então, a minha leitura... Inclusive, é a melhor forma de distribuição de renda, né? Sem dar dinheiro, né? Você distribui conhecimento, preparo para a pessoa encarar os desafios da vida. Educação, certamente, é a grande solução para o mundo, né? Essa é uma leitura, talvez, pode parecer um pouco que eu estou puxando brasa para minha sardinha, mas não é. A realidade é essa. A gente pode falar qualquer outra coisa, não tem nada que vai transformar um ser humano mais do que ele ter opção, né? Eu costumo falar sempre com os alunos, quando eu tenho possibilidade de dar palestra em escola, em universidade, que eu falo, olha, a grande vantagem da educação é que ela te dá opção. Quando você não tem educação, você não tem opção. Você vai ter que fazer o que o mercado te oferecer. Quando você tem educação, você pode até não querer aquilo, você pode ter uma formação, mas eu nunca vi um PhD, um doutor, um cara desse desempregado, sabe? O mercado demanda esse tipo de qualidade de mão de obra, porque só a sua capacidade que você mostrou de aprender já faz com que as empresas queiram você. Então, se você é um empresário e está buscando alguém, você fala, esse cara tem PhD, eu sou uma empresa de educação, esse cara tem PhD em medicina, não interessa. Esse cara é estudioso, é um cara que tem concentração, que tem foco, esse cara com certeza vai agregar no meu negócio pelo perfil dele, não necessariamente pelo conhecimento que ele adquiriu, mas pelo perfil, pela formação, pelo que ele trouxe. Mas respondendo sobre as questões de desafio, que você me trouxe na pergunta, o grande desafio é que muitos dos pais e das famílias, infelizmente ainda, eles olham respostas de curto prazo. Então, quando ele chega no meu dever, quando uma criança dá um problema, dá uma engasgada na escola, primeiro ele acredita que no primeiro ou no segundo bimestre tudo vai se resolver. O filho promete que esse ano não vai ser igual aquele que passou, eu vou estudar, eu vou tirar boas notas e tal, e realmente isso não acontece, a tendência é piorar, pelo contrário, em razão desses distratores todos. Aí vem correndo para o meu dever de casa querendo que a gente salve o garoto que já está com a água até aqui no nariz. Eu não sou salva-vida, eu sou professor de natação. Então, quando a criança está precisando já, assim, nos 45 do segundo tempo, ela tem que buscar um salva-vida, que é um professor particular que vai lá dar um tema específico. A gente não. A gente ensina a estudar. Só para você ter uma ideia, quando a criança entra na nossa unidade, a gente faz um planejamento semanal de estudo para cada criança, com base nas dificuldades dela e nas matérias que ela tem na escola. Em cima desse planejamento, quando a criança chega, ela fica conosco 2 horas cada sessão. Ela medita, toda criança e adolescente medita por 5 minutos antes de começar a estudar com a gente. Depois faz um procedimento chamado aquecendo os neurônios. Depois escreve a própria meta daquele estudo daquele dia, já começando a perceber um conceito de meritocracia, um conceito de tempo, de planejamento, de organização. Começa a estudar o tema, só que ao invés de estudar do jeito dela, a gente vai ensinar técnicas de estudo para essa criança. Então ela vai estudar do jeito que a gente vai ensinar ela a estudar. Ao final, ela se autoavalia. Então é algo disruptivo. Não é uma professora que chega lá do lado, vou te dar um exemplo concreto e prático disso. Quando você chega para uma criança e fala assim, isso é o exemplo que eu mais gosto de fazer quando eu estou em uma unidade. Ela faz uma redação, um resumo, com base em alguma técnica que a gente ensinou para ela, aí ela bota lá uma palavra com uma crase. Numa frase, ela acrescenta uma crase. Aí eu pergunto, ô Joãozinho, por que você botou essa crase aqui? Aí ele, professor, não era para botar crase? Aí eu falo, não sei, eu não entendo crase. Mas o senhor não entende crase? Não, mas você botou a crase porque você entende crase. Senão você não ia botar, você botou porque era bonitinho. Não, porque eu acho que tem, não dá para achar, tem uma regra para isso. Vamos procurar onde é que tá essa regra, ela tá na gramática, vamos pegar a gramática. Aí pega a gramática, onde é que tá na gramática? A regra de crase, então vamos pegar a regra de crase. Aí ele tem uma palavra e diz que, digamos que ele tenha colocado uma crase antes de um verbo no infinitivo, que você não coloca a crase antes do verbo no infinitivo. Aí eu falo, olha, tá vendo? Qual a classificação dessa palavra que você botou aqui? Aí ele pode falar verbo no infinitivo ou falar não sei. Se ele fala verbo no infinitivo, eu falo, então olha lá na regra. Antes do verbo no infinitivo, não se coloca a crase. Então tira esse troço.
A outra maneira era eu chegar para ele e falar assim, Joãozinho, olha, você botou essa crase aqui, mas antes do verbo infinitivo você não se coloca a crase. Digamos que isso acontece assim, para mim, é tristeza, a imensa maioria das vezes, eles não sabem a classificação da palavra. Então não adianta eu ensinar uma regra que eu estou dizendo que aquilo, que não se coloca a crase antes do verbo infinitivo, eu não sabe que aquela palavra é o verbo infinitivo. Então eu tenho que voltar para a classificação de palavra para poder construir o conhecimento dele. E é isso, um professor particular, ele não tem tempo para isso. A gente faz esse diagnóstico, vai na origem do problema e vem trabalhando. Então a gente trabalha uma régua que é acompanhamento escolar e mais recuperação. Porque para completar a pandemia fez um hiato assim violento. Então a gente vai tentando juntar esses dois aqui para depois soltar ele. O nosso grande problema é mostrar para os pais que a gente está trabalhando um processo que é melhoria cognitiva, capacidade de foco, capacidade de concentração, processo de aprendizagem, e não é só dever de casa. Eles acham que a criança vai chegar lá, por exemplo, o pai fala para a gente, meu filho sempre vai sair daqui com o dever de casa feito e certo. Não. Mas como não? A gente vai botar ele para fazer o dever de casa e ele que vai fazer, não sou eu para fazer o dever de casa dele. Em casa quem faz é a avó, é a mãe, é o pai. Ele que tem que fazer o dever de casa. A gente vai fazer ele buscar, a gente vai fazer ele buscar a resposta, a gente vai ensinar o caminho para ele. Agora, se ele errar, faz parte do processo de aprendizagem. E ele levar para a escola e o professor falar assim, errou, e explicar que ele errou. Agora, quantas mães levam a nota do filho? Porque ela que faz o dever de casa para a criança. Então, ela faz o dever de casa, resolve o problema pontualmente, daquele dia, né? E você não, você resolve o problema para a vida dele, né? Eu gostei muito da metáfora aí, não sou salva-vidas, eu sou um professor de natação, né? Que não só ensina a nadar, né? Mas dá treinos, né? Dá treinos para ele melhorar, vai melhorando paulatinamente seu desenvolvimento, vai ensinando técnicas diferentes, né? Muito bom. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. Vamos à frase da semana e a de hoje é de Oscar Wilde. E quem mandou foi Maria Luísa Dantas Pereira, de Brasília, Distrito Federal. Vamos à frase. O que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada. Oscar Wilde. Valeu, Maria Luísa. E você aí, participe também. Manda sua frase pra gente. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica, o programa é seu. Agora, importantíssimo, se inscreva no canal. É só o clique aqui embaixo e aproveita, dá um clique no sininho. Olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.